Bom dia, gente. Hoje a gente vai falar sobre fundamentação teórica, como ela é, como deve ser construída. Então, a fundamentação teórica, também chamada de revisão da literatura, ela trata da escrita pertinente ao tema central, objeto de estudo da pesquisa. Ela constitui um relato daquilo que já foi publicado sobre o tema. É o momento onde são trazidas as ideias e conceitos de autores acerca do tema da nossa pesquisa. De acordo com Gil, a revisão da literatura pode ser utilizada para apresentar e discutir conceitos e as teorias que se pretende usar para orientar a pesquisa e ajudar a analisar e interpretar os dados. Ainda segundo o autor, a revisão da literatura é feita mediante a consulta de múltiplas fontes, que são livros, periódicos científicos, anais de encontros científicos e teses de dissertações. Oliveira recomenda que haja a conexão entre os parágrafos. Eles precisam ser construídos seguindo uma lógica de pensamento. Algumas palavras podem ser utilizadas como conectores entre os parágrafos para ajudar a coesão do texto. Destacamos aqui, em sublinhado, algumas expressões que podem ser utilizadas. Oliveira também enumera outras palavras que podem servir como conectores, como portanto, daí porque, neste sentido, entretanto, ainda que, além disso e etc. A revisão da literatura é uma busca sistemática no sentido de mapear o que se tem pesquisado na área, não é uma fase discreta, independente da pesquisa. A integração do material levantado deve permitir uma análise do que se tem denominado estado da questão sobre determinado tema ou problema de pesquisa, revelando lacunas que justifiquem o estudo que se pretende fazer. Então, justamente, vocês têm que ter uma ideia de que quando a gente coloca lá na justificativa o motivo da gente estar fazendo essa pesquisa, quando a gente faz essa revisão da literatura e vê outras pesquisas que já foram publicadas, que isso foi justamente aquelas leituras sugeridas que eu mandei para vocês naquele PDF. Então, aquelas leituras sugeridas, elas são pesquisas feitas por outras pessoas. Então, isso mostra que o tema é relevante, que o tema já foi pesquisado, e que o tema pode ser, dependendo se houveram muitas pesquisas e publicações sobre, pode ser que alguma lacuna ainda haja nesse estudo e que você possa aproveitar essa lacuna e fazer o seu estudo em cima da solução dessa lacuna. Citações, né? De acordo com a norma brasileira, né, que é a NBR 10.520 de 2002, a citação constitui uma menção de uma informação que tenha sido extraída de outra fonte, pode ser direta ou indireta, e ainda de um texto que não teve acesso ao original. Tais informações podem ter sido obtidas a partir de fontes reproduzidas de maneira textual ou oral, ou ainda traduzidas. A citação direta é a reprodução de palavras de um texto ou parte dele, onde a transcrição é exatamente descrita como a fonte consultada, como na fonte consultada. E a citação indireta é a reprodução total ou parcial do texto da fonte consultada, sendo respeitada a ideia original do autor do texto, podendo ser reescrito pelo autor que o cita. Citação de citação, citação direta ou indireta de parte de texto que não se teve acesso ao original. Então vamos ver aqui alguns exemplos de citações. As citações, elas podem aparecer no corpo do texto ou nas notas de rodapé. Quando aparecem no texto, são determinadas pela sua extensão. A citação direta, quando curta, com até 3 linhas, deve ser transcrita entre aspas, mantém o mesmo tipo de letra do enunciado e a menção ao autor e à fonte original. Pode aparecer antes ou no final da citação, como nos exemplos abaixo. Então, aí a gente tem Severino,
Aí tem entre aspas, 2003, página 107, fecha aspas, confirma o valor de uma citação ao dizer, dois pontos, abre aspas, abre apóstrofo. Note-se que as citações bem escolhidas apenas enriquecem o trabalho. Abaixo, né, a gente tem, entre aspas, a seguinte frase de Boaventura 2004, página 81. O respeito ao trabalho acadêmico é diretamente proporcional à credibilidade das fontes utilizadas. Ponto. Abre aspas. Boaventura 2004, página 81. Então é dessa forma que a gente faz as citações. Por isso que eu falei a vocês desde o início que tomem cuidado para pegar e copiar e colar esses sites, guardar o endereço desses sites, porque tudo isso a gente vai fazer a citação no trabalho. Quando a citação for longa, com mais de 3 linhas, deve-se elaborar um parágrafo próprio, com recuo de 4 centímetros na margem esquerda do texto, sendo digitada com espaço simples e a fonte menor que o texto no qual a citação está vinculada. Nesse tipo de citação não se utiliza aspas, conforme o exemplo abaixo. Então a gente tem aí como é que se faz a citação, né, quando ela é longa, né, a citação direta e longa, em que você transcreve, né, você coloca um recuo de 4 centímetros na página e diminui a letra. Geralmente, quando a fonte é 12, a fonte geral do trabalho, nessas citações você coloca a fonte tamanho 10 com recuo de 4 centímetros. Agora nós vamos ver, né, nos exemplos trazidos no slide anterior, observamos o uso né, desse símbolo, que ele geralmente ele fala das reticências, no colchete com reticências no meio. Esse símbolo pode ser utilizado no início e no meio ou no final, ou entre parágrafos inteiros da citação, e representa a supressão ou a interrupção do pensamento do autor, que está sendo citado, onde tal trecho não será relevante ser transcrito. Citação indireta, né? Vamos agora falar sobre a citação indireta. De acordo com a norma brasileira 10.520 de 2002, esse tipo de citação representa um texto baseado na obra do autor original. Mantém-se a ideia original, porém o texto é reescrito com as palavras do autor que o cita. Nesse tipo de citação não se utiliza aspas, e a citação é incorporada normalmente no texto, sem recuo ou alteração no tamanho da letra. É obrigatória a indicação da fonte consultada, que pode ser feita pelo sistema autor-data ou numérico, explicado na página, nas próximas páginas. A informação da página é opcional desse tipo de citação, ao contrário da citação direta e da citação de citação. Então, aqui a gente tem um exemplo de como é que se faz a citação indireta, né? Então, aqui a gente tem, lendo aqui o trecho da frase, Eco, abre entre parênteses o ano, né? 1977, aponta duas finalidades para a citação, ser objeto de interpretação ou apoiar uma interpretação. A citação direta incorpora-se ao parágrafo do autor enunciador, dando seguimento à ideia. Aí você coloca, quando é assim, que você... Aqui tem dois tipos, né, na verdade. Uma que a citação está no início e a outra que a citação está no final. Né? A referenciação dele. Já a citação de citação, nesse tipo de citação, pode ser apresentada de forma direta ou indireta. Ela é caracterizada pela presença da expressão latina apud, que significa citado por. Então, aqui a gente tem no texto. O viés organicista da burocracia estatal e o antiliberalismo da estrutura política de 1977, preservado de modo encapuzado na Carta de 1946,
Viana, 1986, páginas 172. Apude, Segato, 1995, página 214, 215. Então, nesse tipo de citação é quando você não tem acesso à fonte original e que você tem acesso ao manuscrito de alguém que citou essa fonte original. Então, você faz a citação desse autor que citou a fonte original e que teve acesso e que teceu os seus comentários a partir daquela fonte original. As citações são apresentadas no texto de acordo com o sistema de chamada. Trouxemos nesse manual a forma autor-data, sistema autor-data. Esse sistema é composto pelo sobrenome do autor, ou nome da instituição autora pelo título da obra, sobrenome do autor, quando a citação aparece no decorrer do texto, e o sobrenome do autor é mencionado na frase. Ele é descrito com a letra inicial maiúscula e as demais minúsculas. Quando a menção ao sobrenome do autor for feita fora da frase, dentro de parênteses, todas as letras ficam em maiúscula. Então tem essa diferença, né? Aqui a gente pode ver, né? Quando fica em maiúscula, geralmente é quando está no final da frase. E quando fica em minúscula, é quando é no começo da frase. Então aqui a gente tem Nunes em primeira maiúscula e as seguintes minúsculas. 2002, frisa que a indicação da fonte de uma citação atende ao direito do autor e à honestidade científica, além de ser instrumento de informação precisa para o leitor. Exemplo, os autores que publicam, né, o exemplo agora do segundo tipo. Os autores que publicam em revistas científicas devem adotar as normas de citações e referências dessas publicações. Então, aqui a gente tem a referência entre parênteses, toda em caixa alta maiúscula, seguida do ano. Autor, entidade, pode ser apresentada pelo nome por extenso, apenas com as iniciais maiúsculas, e quando contido na frase, ou com todas as letras maiúsculas quando entre parênteses. Pode aparecer apenas pela sigla, forma utilizada para entidades nacionais ou internacionais, ou ainda pela jurisdição. Observe os exemplos abaixo, né? A citação é entendida como elemento de apoio ao texto. Aí colocou-se Universidade Federal do Paraná, 2001, 2001. E aqui outro exemplo, de acordo com a norma de apresentação tabular do IBGE, em 1993, é obrigatório indicar a fonte onde foram extraídos os dados no rodapé da página, da tabela. Então aqui a gente vê, geralmente, quando a citação ela é feita, que você inicia a frase de acordo com fulano, aí você coloca o nome do fulano, com a primeira inicial maiúscula e as seguintes minúsculas, seguido do ano entre parênteses. E quando você inicia com o pensamento do outro autor e não sobra espaço para você colocar no início, né, o conforme fulano ou de acordo com cicrano, você faz a citação no final da frase ou do parágrafo, colocando entre aspas, né, entre parênteses, na verdade, e todas em maiúsculas, seguida do ano após a vírgula. Ano de publicação. A indicação do ano é obrigatória para as citações diretas, indiretas e citações de citações. Aparecem sempre após o sobrenome do autor, entidade ou título da obra. Documentos sem data. Caso haja nenhuma informação que o remeta ao ano da obra, é possível fazer o registro da seguinte forma. Ano provável, né? Você coloca o ano provável, você coloca uma interrogação após o ano. Década provável, você coloca um hífen, né, ali dentro daquela década. E o milênio provável, você coloca dois hífens, quando você não sabe a data
certa daquilo dali. Normas da ABNT que vocês deverão seguir é a que consta no modelo do template, né, que a gente usa lá e a gente terminou aqui essa aula de hoje. Muito obrigado e se atentem lá à nossa orientação no Classroom e no grupo do WhatsApp.